do direito de resposta. Artigo 29. Toda pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade pública que for acusado ou ofendido em publicação feita em jornal ou periódico ou em transmissão de radiodifusão ou a cuja respeito os meios de informação e divulgação veicularem fato inverídico ou errôneo tem direito à resposta ou retificação. Parágrafo 1º. A resposta ou retificação pode ser formulada, alínea A, pela própria pessoa ou seu representante legal. Alínea B, pelo cônjuge, ascendente, descendente e irmão, se o atingido está ausente do país, se a divulgação é contra a pessoa morta, ou se a pessoa visada faleceu, depois da ofensa recebida, mas antes de decorrido o prazo de decadência do direito de resposta. Parágrafo 2º. A resposta ou retificação deve ser formulada por escrito, dentro do prazo de 60 dias da data da publicação ou transmissão, sob pena de decadência do direito. Parágrafo 3º. Extingue-se ainda o direito de resposta com o exercício de ação penal ou civil contra o jornal, periódico, emissora ou agente de notícias com fundamento da publicação ou transmissão incriminada. Artigo 30. O direito de resposta consiste: inciso 1. Na publicação da resposta ou retificação do ofendido, no mesmo jornal ou periódico, no mesmo lugar, em caracteres tipográficos idênticos ao escrito que lhe deu causa, e em edição e dia normais. Inciso 2. Na transmissão da resposta ou retificação escrita do ofendido na mesma emissora e no mesmo programa e horário em que foi divulgada a transmissão que lhe deu causa. Inciso 3. A transmissão da resposta ou da retificação do ofendido pela agência de notícias a todos os meios de informação e divulgação a que foi transmitida a notícia que lhe deu causa. Parágrafo 1º. A resposta ou pedido de retificação deve, alínea A, no caso de jornal ou periódico, ter dimensão igual à do escrito incriminado, garantido o mínimo de 100 linhas. Alínea B, no caso da transmissão por radiodifusão, ocupar tempo igual ao da transmissão incriminada, podendo durar no mínimo 1 minuto, ainda que aquela tenha sido menor. Alínea C, no caso de agência de notícias, ter dimensão igual à da notícia incriminada. Parágrafo 2º. Os limites referidos no parágrafo anterior prevalecerão para cada resposta ou retificação em separado, não podendo ser acumulados. Parágrafo 3º. No caso de jornal, periódico ou agência de notícias, a resposta ou retificação será publicada ou transmitida gratuitamente, cabendo o custo da resposta ao ofensor ou ao ofendido, conforme decisão do Poder Judiciário, se o responsável não é o diretor ou redator-chefe do jornal, nem com ele tenha contrato de trabalho, ou se não é gerente ou proprietário da agência de notícias, nem com ela igualmente mantenha relação de emprego. Parágrafo 4º. Nas transmissões por radiodifusão, se o responsável pela transmissão incriminada não é o diretor ou proprietário da empresa permissionária, nem com esta tem contrato de trabalho, de publicidade ou de produção de programa, o custo da resposta cabe ao ofensor ou ao ofendido, conforme decisão do Poder Judiciário. Parágrafo 5º. Nos casos previstos nos parágrafos 3º e 4º, as empresas têm ação executiva para haver o custo de publicação ou transmissão da resposta daquele que é julgado responsável. Parágrafo 6º. Ainda que a responsabilidade de ofensa seja de terceiros, a empresa perde o direito de reembolso referido no parágrafo 5º se não transmite a resposta nos prazos fixados no artigo 31. Parágrafo 7º. Os limites máximos da resposta ou retificação referidos no parágrafo 1º
podem ser ultrapassados até o dobro, desde que o ofendido pague o preço da parte excedente às tarifas normais cobradas pela empresa que explora o meio de informação ou divulgação. Parágrafo 8º. A publicação ou transmissão da resposta ou retificação, juntamente com comentários em caráter de réplica, assegura ao ofendido direito à nova resposta. Artigo 31. O pedido de resposta ou retificação deve ser atendido. Inciso 1º. Dentro de 24 horas pelo jornal, emissora de radiodifusão ou agência de notícias. Inciso 2º. No primeiro número impresso, no caso de periódico que não seja diário. Parágrafo 1º. No caso de emissora de radiodifusão, se o programa em que foi feita a transmissão incriminada não é diário, a emissora respeitará a exigência de publicação no mesmo programa, se constar do pedido de resposta de retificação, e fará a transmissão no primeiro programa após o recebimento do pedido. Parágrafo 2º. Se, de acordo com o artigo 30, parágrafos 3º e 4º, a empresa é responsável pelo custo da resposta, pode condicionar a publicação ou transmissão à prova de que o ofendido a requereu em juízo, contando-se dessa prova os prazos referidos no inciso 1 e no parágrafo 1º. Artigo 32. Se o pedido de resposta ou retificação não for atendido nos prazos referidos no artigo 31, o ofendido poderá reclamar judicialmente a sua publicação ou transmissão. Parágrafo 1º. Para esse fim, apresentará um exemplar do escrito incriminado, se for o caso, ou descreverá a transmissão incriminada, bem como o texto da resposta ou retificação, em 2 vias datilografadas, requerendo ao juiz criminal que ordene ao responsável pelo meio de informação a divulgação, a publicação ou transmissão, nos prazos do artigo 31. Parágrafo 2º. Tratando-se de emissora de radiodifusão, o ofendido poderá, outro sim, reclamar judicialmente o direito de fazer a retificação ou dar a resposta pessoalmente, dentro de 24 horas, contadas da intimação judicial. Parágrafo 3º. Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 horas, mandará citar o responsável pela empresa que explora meio de informação e divulgação, para que, em igual prazo, diga das razões por que não publicou ou transmitiu. Parágrafo 4º. Nas 24 horas seguintes, o juiz proferirá a sua decisão, tenha o responsável atendido ou não à intimação. Parágrafo 5º. A ordem judicial de publicação ou transmissão será feita sob pena de multa, que poderá ser aumentada pelo juiz até o dobro. Alínea A. 10.000 cruzeiros por dia de atraso na publicação nos casos de jornal e agências de notícias, e no de emissora de radiodifusão, se o programa for diário. Alínea B. Equivalente a 10.000 cruzeiros por dia de intervalo entre as edições ou programas, no caso do impresso ou programa não diário. Parágrafo 6º. Tratando-se de emissora de radiodifusão, a sentença do juiz decidirá do responsável pelo custo da transmissão e fixará o preço desta. Parágrafo 7º. Da decisão proferida pelo juiz, caberá a apelação sem efeito suspensivo. Parágrafo 8º. A recusa ou demora de publicação ou divulgação de resposta, quando couber, constitui crime autônomo e sujeita o responsável ao dobro da pena cominada à infração. Parágrafo 9. A resposta cuja divulgação não houver obedecido ao disposto nesta lei é considerada inexistente.